E agora que nós assistimos o vídeo, que conseguimos entender de uma maneira mais prática, clara, objetiva, como se dão o desenvolvimento das funções executivas desde o início da nossa vida, nós vamos falar de algumas definições, pois são muitos teóricos, e nós precisamos entender algumas definições relacionadas a funções executivas. Então, nós podemos observar aqui neste slide uma das definições, que elas são descritas como um conjunto de habilidades integradas que direcionam o comportamento, fazem avaliação ou atualização dos estímulos e comportamento e também são envolvidas com a solução de problemas. Outra definição que nós temos é que tem sido proposto na literatura que as funções executivas são as últimas funções cognitivas a serem plenamente desenvolvidas. Embora haja poucos estudos comparando o desenvolvimento das funções executivas com outras funções cognitivas. Pessoal, é muito importante entendermos esta fala de serem as últimas funções cognitivas a serem desenvolvidas, porque nós entendemos que o processo cognitivo, ele se dá através de bases de linguagem, pensamento, memória, praxias, percepção e atenção. Isso é o desenvolvimento cognitivo em qualquer indivíduo que não tem nenhuma inibição, proibição, e que não seja possível desenvolver estas habilidades de formas sensoriais. Então, digamos, o indivíduo que não tenha nenhuma barreira desenvolve essas habilidades desde o momento que está em fase intrauterina. Depois que ele desenvolve as funções cognitivas, ele passa então com esta base a desenvolver as funções executivas, porque ele vai precisar para as funções executivas que são mais complexas, nós vamos ver a seguir, desta percepção adequada, desta memória, desta atenção, deste pensamento, desta linguagem, destas praxias em desenvolvimento, para dar conta destas outras habilidades, ok? Bom, continuando então, ainda sobre definições de funções executivas, aqui diz que são um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que permitem ao indivíduo exercer controle e regular tanto o seu comportamento quanto todo o processamento da informação. E que funções executivas orientam e gerenciam as funções cognitivas, comportamentais e emocionais. E o que nós acabamos de falar vem ao encontro desta definição, né? Um conjunto de processos cognitivos, metacognitivos, a capacidade que eu tenho de aprender sobre o meu aprender e permite com que eu controle, com que eu regule tanto o meu comportamento quanto o processamento de toda essa informação que está vindo do meio externo. E estas funções executivas vão orientar, vão gerenciar os processos cognitivos, comportamentais e emocionais ao longo da minha vida. Seguindo, nós vamos falar do desenvolvimento das funções executivas. É muito importante que nós tenhamos em mente que funções executivas, elas estão em desenvolvimento durante um longo percurso da vida. Na verdade, como nós falamos já, quem participou do curso, elas têm um ápice de desenvolvimento, de maturação, por volta de 21 anos de idade, começa a se estruturar e consolidar este processo. Não quer dizer que vai ser exatamente com 21 anos de idade, tá? Pode ser até 30 anos de idade. Então, entre 20 e 30, as pesquisas mostram que vão se dar o pleno desenvolvimento destas funções executivas. E aqui nós podemos ver que, dado ao longo desenvolvimento dessas habilidades, a sua avaliação na infância pode ser mais complexa do que em outras faixas etárias. Por que na infância pode ser mais complexo? Porque as crianças estão ainda desenvolvendo as funções cognitivas e delas vão vir a facilidade, o direcionamento para resolver processos executivos. Então, na infância, por ter uma
incapacidade e não estar pronto para algumas habilidades ainda, de regular o comportamento, de autocontrole, de automonitoramento, de manipular a memória recebida, de criar estratégias para resolver situações, a avaliação nas crianças ela é mais difícil. Alguns estudos investigaram que o desenvolvimento das funções executivas permanecem por toda a vida, né? Então, o ápice na vida adulta, entre 20 e 30 anos, mas permanecem por toda a vida. E algumas pesquisas evidenciaram que crianças mais velhas tiveram um melhor desempenho do que as mais novas, exatamente pelo que nós acabamos de falar, que as crianças mais novas têm algumas dificuldades ainda nessa autorregulação e em algumas habilidades que dependem única e exclusivamente delas. Então, com o passar do tempo, elas vão conseguindo ter esse autocontrole. Por isso, as crianças mais velhas teriam um desenvolvimento melhor. Quais são essas habilidades, os principais componentes de funções executivas? Nós vimos também, vamos reforçar, de acordo com Diamond, nós temos as definições de planejamento e organização sendo funções executivas mais complexas, mais difíceis. Para a maioria dos autores, inclusive para Adele Diamond, as funções executivas estão nessas três de baixo, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Entra também planejamento e organização, mas quando falamos de algo mais complexo, algo mais difícil, porque planejar e organizar exige um engajamento e um desempenho intelectual maior. Então, são estes os componentes de funções executivas, que são os resultados dos processos cognitivos que eu desenvolvo ao longo da vida. E quando a gente fala de funções executivas relacionadas a planejamento e organização, que são as mais complexas, mais difíceis, nós estamos falando de envolver raciocínio, organização, planejamento, listagem, e podem evoluir ao longo da vida. Então, imaginem um indivíduo se deparando com um momento em que ele precisa raciocinar sobre aquilo, ele precisa planejar o que ele quer, ele precisa organizar as ideias, ele precisa listar estas ideias, ele precisa de uma ordem. Então, a gente verifica que indivíduos com desempenho intelectual rebaixado têm muita dificuldade para fazer isso. E as pessoas que não foram estimuladas e orientadas a trabalhar fazendo isso também não conseguem. Muitos adultos, muitos de nós hoje, temos dificuldades em planejar e organizar a casa, a mala, o carro, o trabalho. Organizar em relação a aspectos da vida. E a gente verifica, né, é possível verificar que isso vai interferir na vida adulta muito no trabalho. Muitas pessoas não se mantêm no trabalho exatamente por isso, por essa falta de organização e planejamento. Bom, a outra função executiva, que é inibição ou controle inibitório, é a capacidade, a habilidade de controlar comportamentos inadequados, inapropriados. E não só esses comportamentos que o meu corpo demonstra que eu não controlei, mas pensamentos inadequados, inapropriados e que ficam a todo tempo tentando tirar a minha atenção, fazer com que eu me concentre mais no meu pensamento, que não tem a ver com o que deveria no momento, e isso acaba gerando uma incapacidade de focar no que é preciso. Então, o controle inibitório ele pode ser tanto atencional quanto comportamental. Eu não consigo inibir estímulos distratores, um barulho, algo auditivo, pessoas passando, andando na minha frente, pode ser visual, e eu não consigo inibir isso para prestar atenção no que eu preciso, para focar no que é necessário. Então, isso gera uma desatenção
Inclusive, casos de TDAH têm a disfunção executiva e muitas dificuldades nas questões de controle inibitório atencional. E também nas questões de comportamento relacionadas à capacidade de saber esperar a sua vez, saber esperar a vez de falar, a vez de fazer. Então, tanto relacionado a comportamentos quanto à atenção, ok? Capacidade de inibir estímulos irrelevantes ou distratores da atenção, pensar antes de uma resposta, né, que nós já falamos, então eu preciso dar uma resposta, eu preciso pensar, controlar impulsos, e algumas evidências dizem que surgem a partir o controle inibitório, ele vai ter maior consolidação a partir dos 12 meses e vai cursar até 3, 5 anos de idade e vai até a adolescência, quando atinge um nível equivalente a de um adulto. Então, vai surgir os primeiros controles de saber esperar, prestar atenção no bebê, né? Então, 12 meses, 1 aninho, quando ele precisa parar para olhar algo, prestar atenção. Isso vai estar em desenvolvimento até 3, 5 anos de idade e vai percorrer pela adolescência. E cada fase vai exigir algo em relação ao controle inibitório deles, que eles não têm determinadas idades e vão desenvolvendo ao longo da vida, ok? Outro componente de função executiva relacionado à inibição e controle inibitório são alterações no desenvolvimento dessa habilidade ou comportamento. Nós podemos ver aqui que, após lesão neurológica, são relacionados a problemas de comportamento, incluindo impulsividade, baixa tolerância à espera, necessidade de recompensa imediata e déficits na autorregulação. As definições entre os autores está Barkley, que nós temos muitas pesquisas e estudos sobre TDAH, né? Já falamos que o TDAH tem essa dificuldade, pode ter uma disfunção executiva. E é definido e colocado para nós que após lesão neurológica pode ocorrer, então, esse maior comprometimento. Até como no caso de Phineas Gage, né, que nós vimos que teve a barra de ferro atravessada no crânio e mudou comportamento bruscamente seu comportamento depois dessa lesão. Então, ficam as referências e dicas para vocês também poderem ler depois. E nós vamos falar um pouquinho, já que nós falamos do componente de função executiva de inibição e controle inibitório, sobre funções executivas e fases atencionais, já que uma das defasagens é conseguir prestar atenção em algo. Vamos prestar bastante atenção nesse slide, que fala dos tipos de atenção. A atenção automática, pessoal, ela é exigida em algumas atividades relacionadas ao dia a dia. É automático, eu não paro para pensar. Elas são executadas habitualmente. São responsáveis por tarefas nos quais eu estou envolvido de forma inteiramente consciente. Eu sei o que eu preciso fazer, eu não preciso parar, repetir comandos, pensar na organização e na ordem, eu simplesmente faço. Fazer uma comida, depois que eu aprendo a andar de bicicleta, amarrar o cadarço, depois que eu tenho o controle sobre aquilo, eu simplesmente faço. Então, automático são coisas que nós fazemos no dia a dia. E com o passar do tempo, até questões do nosso trabalho vão se tornando automáticas. Outro aspecto da atenção é a voluntária. Essa atenção já nos permite administrar as mudanças que nos cercam a todos os momentos. Então, eu consigo administrar tudo o que está acontecendo e contextualizo as minhas ações automáticas para adequá-las. Então, aquela atenção automática que eu tenho no dia a dia, eu consigo contextualizar ela. E eu divido ela eu separo em atenção dividida e atenção focalizada ou seletiva. Então, o que seria uma atenção voluntária dividida? Quando vários estímulos do ambiente precisam ser atendidos simultaneamente. Então, eu tenho que atender várias crianças em um recreio, no parque, ao mesmo tempo. A minha atenção tem que estar dividida entre todos os 10 que estão ali correndo e brincando. Já a atenção voluntária, porque eu estou administrando essa atenção, quando ela é focalizada ou seletiva, são sinônimos, é quando eu estou num ambiente com muitos estímulos, eu posso usar até esse parque, esse brinquedo, esse recreio,
como modelo também. Só que eu preciso observar um em detrimento dos outros. Então, eu vou observar aqueles 2 alunos, ou aquele grupo, ou apenas aquele único aluno, mesmo com todos os outros correndo e fazendo barulho. Já o outro tipo de atenção é a atenção sustentada, né, reconhecida como uma das mais difíceis, que é a habilidade de manter a atenção em um mesmo estímulo por um longo período de tempo. Determina o nosso desempenho em tarefas prolongadas, monótonas e cansativas. Por exemplo, assistir horas de aula, horas de curso, precisar prestar atenção, ter sustentação por muito tempo. Então, essas são algumas fases da atenção que, para o indivíduo com dificuldade em controle inibitório, são difíceis. Porém, essas fases todos nós passamos. Então, é importante entender, antes de surgir a dificuldade, qual é a fase atencional que está exigindo naquele momento. Você vai fazer uma avaliação, vai fazer uma atividade, e qual é o tipo de atenção que você vai exigir do seu paciente, do seu aluno ou do seu filho. Então, estes são algumas definições de alguns tipos de atenção. E, na sequência, vamos parar um pouquinho. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando dos componentes de funções executivas e será memória de trabalho ou memória operacional, que são sinônimos. Até já!